Conselho Tutelar não fiscaliza bares, eventos e boates. Fica comigo, vamos falar um pouquinho desse assunto e ainda vamos falar da PL 1271/19, que está em trâmite no Senado Federal. A atividade de fiscalização, e eu estou falando aqui de qualquer tipo de fiscalização, não cabe ao Conselho Tutelar. O CONANDA já se manifestou a respeito do tema, porém há muitos conselhos tutelares que ainda são acionados para realizar esse tipo de fiscalização. #CAED. Se você não sabe o que é, eu vou deixar o link aqui na descrição, dá uma olhada que é um tema muito importante. Para você ter uma ideia, para que bares, eventos e boates tenham início suas atividades, há que se ter autorizações, tanto do Poder Público Municipal, Estadual e Federal, até mesmo a autorização do Poder Judiciário, é o que consta lá no artigo 149 do Estatuto, quando diz que a autoridade judiciária disciplinará através de portaria ou autorizará, mediante alvará, que crianças e adolescentes permaneçam nesses locais sem a presença dos pais. Logo, caso venha a ocorrer a prática de algum crime, qual a autoridade competente que deve ser acionada? Tanto para a parte de fiscalização, de investigação, quanto na parte de prevenção. Polícia Civil, Polícia Militar. Assim, caso ocorra a venda de bebida alcoólica, por exemplo, para alguma criança ou algum adolescente, a polícia deve ser acionada, visto que essa conduta é tipificada no artigo 243 também do Estatuto. O Conselho Tutelar não é polícia de criança e adolescente. Ele pode até vir a ser chamado para aplicar alguma medida de proteção, mas a atividade fiscalizatória desses locais não compete ao Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar é um órgão de proteção. Para você ter uma ideia do absurdo, há casos em que o Conselho Tutelar é acionado para fiscalizar empresas, para verificar se dentro do quadro de funcionários, adolescentes que estejam em desacordo com a legislação trabalhista. Isso não compete ao Conselho Tutelar. Isso compete ao Auditor Fiscal do Trabalho, ao Ministério Público do Trabalho, mas não ao Conselho Tutelar. O Conselho sim pode ser um porta-voz, pode receber essas denúncias, mas deve encaminhá-las aos órgãos competentes para que fiscalizem essas empresas. O Conselho Tutelar é um dos atores nesse processo de proteção e defesa das crianças e adolescentes. Porém, não podemos nos esquecer da especificidade de cada serviço. Cada órgão tem por lei suas competências e atribuições definidas em lei. E só fazendo um adendo aqui também, pessoal, a abordagem de crianças e adolescentes que estejam em situação de rua, trabalho infantil, exploração sexual, dentre outros, não compete ao Conselho Tutelar. Compete ao CREAS, uma unidade a ele vinculada, ou também ao CREAS-POP. É o que consta na Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais. Se você quiser, vou deixar aqui também na descrição, dê uma olhada lá. Mas por que estou dizendo tudo isso? Está em trâmite no Senado Federal o projeto de lei 1271/19 do senador Isalci Lucas. É um bom projeto de lei, porém se for aprovado tal como está, vai ser muito difícil reverter a situação referente à fiscalização de bares e eventos e o Conselho Tutelar. Visto que até no título da matéria, no site, eu também vou deixar aqui na descrição, se você quiser dar uma olhada, consta como está estampado lá no título da matéria: o Conselho Tutelar poderá fiscalizar bares e eventos. E este não é o espírito da lei. E do que se trata esse projeto? Esse projeto de lei visa dar poderes a agentes, aos comissários de proteção da infância e juventude para que fiscalize esses eventos. Eu estou aqui com um projeto de lei, ele visa acrescentar o artigo 71A ao Estatuto da Criança e Adolescente. Vamos ler junto. Fica assegurado ao agente ou comissário de proteção da infância e juventude, devidamente credenciado, independente de escala de serviço, o livre acesso aos locais em que ocorram eventos, shows ou espetáculos dançantes, bem como casas noturnas, boates, bares, cinemas, teatros, estádios de futebol ou locais congêneres, bastando para tanto exibir sua credencial no local de entrada. Bom, no mundo ideal, esse artigo deveria ser mais um mecanismo para que os conselhos tutelares pudessem requisitar o serviço. Esses agentes e esses comissários de proteção à infância e juventude não são os conselhos tutelares. As atribuições do conselho estão todas elencadas lá no artigo 136 do Estatuto, como você sabe. Agora vamos dar uma olhada na motivação do projeto de lei, do porquê o senador entendeu relevante esse projeto de lei. A presente proposição tem como objetivo garantir o livre acesso nos eventos públicos e privados aos agentes ou comissionários, como são denominados em algumas unidades da Federação de Proteção de Infância e Juventude. Bom, esses comissários são pessoas vinculadas ao Poder Judiciário, não tendo nada a ver com o Conselho Tutelar. Mas aí você pode falar, mas esses agentes? Esses agentes, como eu disse lá atrás, a autoridade judiciária, quando disciplina o tema através de portaria ou autoriza mediante alvará, já irá disciplinar quais serão os agentes. O Conselho pode estar inserido nisso? Pode, mas não como
um órgão fiscalizador, e sim como um órgão que vai aplicar a medida de proteção caso for acionado. Ele continua aqui com a sua motivação. A motivação da proposição decorre do fato de que o agente de proteção da infância e juventude é um instrumento essencial para a plena eficácia do sistema de garantia idealizado pelo ECA. Mediante sua atuação, o juízo de infância e juventude pode com maior facilidade reprimir ameaças ou violações aos direitos das crianças e adolescentes. Assim sendo, os agentes de proteção da infância e da juventude poderão trabalhar em situações diversas, sempre objetivando proteger os direitos das crianças e adolescentes. Trata-se, enfim, de medida de grande relevância, motivo pelo qual contamos com o apoio dos nossos ilustres pares para a aprovação da importante inovação em nossa legislação. Como eu falei, eu acredito que é um bom projeto de lei, mas esse projeto não é direcionado ao Conselho Tutelar. Então as associações, os conselhos, principalmente os conselhos tutelares aí da região de Brasília, do entorno de Brasília, devem estar presentes nas discussões e esclarecer que esse projeto de lei não é direcionado ao Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar, como eu falei, no mundo ideal, requisitaria que esses serviços fiscalizassem esses bares e esses eventos. Porém, se for aprovado tal como está, eu tenho absoluta certeza que essa função recairá sobre o Conselho Tutelar. Bom, pessoal, eu espero ter ajudado. Fiquem de olho nesse projeto de lei e acompanhem a tramitação dele no Senado Federal. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, principalmente os Conselhos Tutelares de Brasília e as associações dos Conselhos Tutelares. Um beijo, fica com Deus, até a próxima.